Com relação, né, à pergunta número 3, se o pedido de Jesus foi uma omissão, sim. E se omissão é pecado, sim. Só que Jesus ele não pecou. Há circunstâncias em que não é pecado e há circunstâncias em que é pecado. E quando a gente fala no dicionário, eu peguei a definição, né? A omissão é ato ou efeito de não mencionar algo ou alguém, de deixar de dizer, escrever ou fazer algo. Jesus, quando ele cura o leproso, e ele pede para o leproso não contar a ninguém, Jesus ele já tinha vindo lá de Cafarnaum, e lá ele foi seguido, né, pela multidão, e ele fez muita cura, expeliu demônios. Só que quando ele chega na Galileia, ele começa a pregar. E Jesus ele estava numa campanha evangelística e não numa cruzada de milagres. E com o leproso, né, ele falando, né, sobre o milagre, né, sobre a sua cura, as pessoas foram até Jesus atrás de cura. E como a gente lê no versículo 45, né, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia. Isso o ex-leproso, né? A ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos. E de toda parte vinham ter com ele. Então assim, o ex-leproso, ele deu com a língua nos dentes, foi um baita de um fofoqueiro, né? Ele desobedeceu a uma ordem de Jesus. E nesse caso, a omissão não é pecado. Porque Jesus, dentro desse contexto que eu falei, né? Ele estava querendo pregar. E, claro, ele curou o leproso. Só que as pessoas estavam indo atrás dele, atrás apenas de curas, atrás dos milagres. Só que nessa situação não se considera omissão, né? Você, às vezes, alguém pode falar alguma coisa para você e você não necessariamente precisa repassar isso, né? Precisa falar disso. E eu quero ler uma passagem que está em Tiago capítulo 4. Deixa eu abrir aqui. Aqui nós temos a definição de quando a omissão é pecado. E eu vou ler. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Ou seja, quando a gente deixa de fazer o bem, aí a gente está pecando por omissão. Omissão de deixar de fazer o bem, né? Como a gente leu na definição lá no dicionário, né? Deixar de fazer algo. E nesse versículo 17 do capítulo 4 de Tiago, ele fala que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, quando a gente deixa de fazer o bem, quando a gente sabe que tem que orar, deixa de orar, a gente sabe que tem que fazer alguma coisa que é o bem e não faz, nisso é considerado pecado por omissão.